onde a conexão habitualmente é melhor, mas as duas conexões de lá estavam ruins. Bem, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Ramos Muniz, eu sou um professor adjunto de Neurologia da Universidade do Espírito Santo, né? E eu tive a honra de ser convidado para ministrar essa aula. Na realidade, o título não fui eu que escolhi, aliás, eu não sei se eu tenho essa criatividade, eu achei legal esse título, né? O médico, geralmente, a gente é mais objetivo, né, em dizer se é distúrbio do movimento ou qual a doença, e quando, a priori, quando eu me der esse título, eu achei muito interessante. O que seria, antes de mais nada, o que seria desconstruir o movimento? A minha percepção dessa aula, desse título, nada mais é do que tentar explicar para alunos, principalmente para alunos que estão saindo do básico, que estão iniciando o processo de iniciação de semiologia, tentar fazer uma ponte entre a neuroanatomia, entre a neurofisiologia e a clínica. Então, nós vamos desconstruir, nós vamos analisar minuciosamente o porquê do movimento normal e o porquê de quando esse movimento se torna alterado. Bem, antes de mais nada, que é um escopo dessa apresentação, o que eu vou fazer nada mais é do que fazer uma breve, sucinta revisão das estruturas do sistema nervoso central. Nós não teríamos tempo para abordar o sistema nervoso periférico, né, o sistema músculo-esquelético, né? Nós vamos fazer uma breve revisão das estruturas relacionadas ao movimento, né? Quais estruturas que realmente participam na organização, no planejamento e na origem do movimento. Mas a maior ênfase vai ser dada, obviamente, na patologia, nos movimentos alterados. Nós médicos, infelizmente, nós não analisamos o movimento do ponto de vista do exercício que o fisioterapeuta faz, que o educador físico faz, não do ponto de vista coreográfico, né, que o pessoal da arte faz. Nós trabalhamos, infelizmente, no caso da doença. E nós vamos trabalhar exatamente, nós vamos fazer essa abordagem também sobre a fisiopatologia e a caracterização semiológica de alguns distúrbios do movimento. Bem, vamos então iniciar. Primeiro nós temos que iniciar, obviamente, pelo início. Onde que o movimento ele é planejado? Bem, essa resposta não é tão simples assim, mas do ponto de vista didático, o que nós podemos dizer é que o movimento ele tem a sua origem no córtex motor, né? Então, ele é originado no córtex motor, só que esse movimento ele é elaborado, ele é aperfeiçoado por outras estruturas, como, por exemplo, os núcleos da base e também pelo cerebelo. De forma que, para eu ter um movimento absolutamente normal, harmônico, eu tenho que ter a integridade dessas estruturas, as quais devem funcionar harmonicamente para que a gente possa ter um movimento de qualidade. Então, recapitulando, nós vamos abordar o córtex motor, o sistema piramidal, que é um sistema que vai levar essa informação para a musculatura esquelética, os núcleos da base, que vão aperfeiçoar esses movimentos, e o cerebelo, que vai nos possibilitar o equilíbrio, a postura, né, que também é extremamente importante na gênese do movimento. Bem, o movimento ele é originado no córtex motor, né? Então, nós temos algumas áreas corticais motoras, como a gente pode ver aqui. A principal é essa aqui em vermelho, exatamente no giro pré-central. Aqui nós temos o subcentral, que é um marco muito importante em neuroanatomia. O giro imediatamente anterior a ele é o giro pré-central, onde está localizado o córtex motor primário, a área motora, o córtex motor primário, que é a área 4 de Brodmann. Além dessa área, que compreende de onde saem 40% das fibras motoras que vão compor o trato piramidal, nós temos outras áreas relevantes, como a área motora suplementar, aqui mais na lateralidade, na convexidade do lobo frontal, e também da região do córtex pré-motor, que é a área 6, que é muito importante também para a execução do movimento, e aqui mais embaixo nós vamos ter as áreas relacionadas, a área 8, que está relacionada ao movimento ocular. Não só regiões frontais, né, motoras, né, eminentemente motoras, localizadas anteriormente ao subcentral, mas também o córtex somatosensorial, principalmente aqui no giro pós-central, ele também ele projeta, ele origina fibras que vão participar também do ato motor. Então, o giro pós-central não é uma estrutura somente sensorial, como a gente aprende, né, e geralmente sai com essa visão, mas também um contingente das fibras motoras tem a sua origem nessa região do cérebro. Muito bem. Do córtex motor partem fibras que vão compor, né, o trato córtico-espinal, né, e também o trato córtico-nuclear. Mas vamos dar ênfase principalmente para o trato córtico-espinal. Então, do córtex motor, esses neurônios passam aqui essa estrutura chamada de corona radiada. Então, aqui elas estão mais difusamente dispostas. E à medida que você vai descendo no sentido caudal,
você vai observar esse afunilamento dessas fibras, de forma que quando essas fibras, né, do trato córtico espinal chegam ao nível da cápsula interna, principalmente no seu braço, no seu membro posterior, as fibras estão bem mais compactas. Então, aqui nós temos algumas observações muito importantes para fazer. Então, primeiro, existe uma organização somatotópica no córtex motor. Como vocês podem ver, essa figura, esse homúnculo, que é uma figura humana distorcida, mas distorcida devido à representação funcional. Então, olhem bem que o membro inferior direito, nós podemos fazer alguns movimentos, mas são movimentos mais grosseiros, que não podem ser comparados com os movimentos mais precisos da mão. Por isso que a mão tem uma representação maior no córtex motor do que a perna, do que o pé, e principalmente a coxa, que é muito pequena, apesar da sua extensão anatômica, mas do ponto de vista de organização somatotópica, a área destinada do córtex motor para essa organização, dessa região, ela é pequena. Né? Então, de forma que a parte medial, mais próximo à linha mediana do córtex motor, tem muito a ver, está associado ao movimento do membro inferior. A convexidade está associada ao membro superior, e aqui nessa lateralidade, um pouquinho já descendendo aqui no córtex, descendo o córtex motor, nós vamos ter a representação da mão, que é relevante, e mais um pouco, bem próximo ao sulco lateral, nós vamos ter aqui as áreas associadas à motricidade, das estruturas cranianas, e depois de orofaringe. Isso é relevante? É muito relevante. Uma lesão nessa região aqui do cérebro, a região mais mesial, determinará sintomas, principalmente sinais, como são alterações motoras, principalmente nos membros inferiores, enquanto que lesões nessa região determinarão fenômenos no membro superior, particularmente nas mãos. Então, essa organização somatotópica é muito importante e nós voltaremos para ela daqui a pouco. Então, as fibras vão descendo pela cápsula interna. Aqui nós já temos um afunilamento, as fibras estão mais concentradas, depois elas descem ventralmente pelo tronco encefálico, aqui nós temos o pedúnculo cerebral, e depois ponte, e aqui a nível de bulbo, 80% das fibras do trato córtico espinal vão decussar ao nível da decussação das pirâmides para o lado contralateral. E depois elas irão descer, continuar o seu trajeto, principalmente no funículo lateral, nessa região aqui precisamente. Muito bem. 20% dessas fibras, elas acabam não decussando aqui. Elas vão decussar posteriormente na comissura anterior, mas elas têm pouca relevância do ponto de vista clínico. Eu não vou me ater muito a esse pequeno contingente de 15% a 20% que não decussa aqui, que desce diretamente, sem decussar na decussação das pirâmides. Muito bem. Um outro conceito importante. Então, esse primeiro neurônio motor, ele é muito longo, ele começa no córtex, e ele pode terminar lá ao nível da coluna lombar, da medula lombar. Então, é um neurônio muito extenso. Né? Esse motoneurônio, que é o motoneurônio superior, ele vai depois se fazer uma sinapse com o motoneurônio inferior, que, por sua vez, levará essa informação para o músculo. Aqui há um dado extremamente relevante. Qual é a relação entre o motoneurônio superior e o motoneurônio inferior do ponto de vista funcional? Bem, o motoneurônio superior, ele inibe tonicamente o motoneurônio inferior. Isso é muito relevante. Então, se ele inibe tonicamente o motoneurônio inferior, uma lesão ao nível do motoneurônio superior determinará uma facilitação, uma liberação do funcionamento do motoneurônio inferior. Aí nós teremos o quê? A espasticidade. De forma muito simplória, é a etiopatogenia da espasticidade e também da hiperreflexia. Esse motoneurônio, quando desinibido, ele vai determinar a hipertonia, ele vai determinar, que seria o aumento do tônus muscular, e vai determinar também a hiperreflexia. Então, guardem bem esse conceito, que mais tarde eu vou precisar dele para a gente poder analisar, entender alguns distúrbios do movimento. Muito bem. Vamos falar, então, da síndrome piramidal. Essa síndrome, ela acontece devido à lesão do trato córtico espinal, que também é conhecido como trato piramidal, né, ou sistema piramidal. Muito bem.
Informações relevantes. Como que quais são os elementos dessa síndrome? Primeiro, uma lesão do motoneurônio superior determinará uma fraqueza muscular. Essa fraqueza, geralmente, ela segue dois padrões. O da hemiparesia, ou seja, a fraqueza no dimídio contralateral à lesão. Se a lesão é no dimídio esquerdo, o paciente terá uma hemiparesia à esquerda. Né, perdão, se a lesão é à esquerda, ele vai ter uma hemiparesia à direita, ela é contralateral. Né? E se essa lesão for ao nível da medula, esse paciente pode ter uma paraparesia. Né? Lembrando que lesões bilaterais do sistema nervoso também determinariam ou podem determinar uma paraparesia. Mas aí, no caso, nós chamamos de paraparesia, nós chamamos de uma dupla hemiparesia. Né? Uma fraqueza devido à lesão dos dois hemisférios, das estruturas dos dois hemisférios. O termo paraparesia ele já está no seu conceito embutido a esse conceito topográfico de que a lesão está a nível da medula. Né? Além da fraqueza, o paciente também ele apresentará uma hipertonia peculiar, uma hipertonia elástica. Então, no vídeo vai ficar mais fácil, o paciente vai ter uma hipertonia porque o motoneurônio está inferior, está liberado pela lesão do motoneurônio superior, que o inibe tonicamente. E em função disso, e consequentemente a essa liberação do motoneurônio inferior, nós iremos observar exaltação dos reflexos tendinosos profundos. Né? Isso aqui pode ser muito básico para quem já está no internato ou que já passou pela neurologia, mas talvez tenha um ou outro aluno que ainda não começou os estudos em semiologia, pode ter dificuldade, por isso que eu estou reforçando esse conceito que é muito básico em neurologia. E além disso, então, além da fraqueza, além da hipertonia, além dos reflexos exaltados, surgem também reflexos patológicos, como sinal de Babinski, que nós iremos ver no paciente, no vídeo, né, o reflexo de Hoffmann, Ramner e o automatismo medular, que serão mostrados a seguir. Bem, aqui nós temos um paciente que teve um AVC. Nós temos aqui à direita uma ressonância na sequência de difusão, onde a gente percebe uma lesão muito caprichosa, a oclusão de uma artéria que irriga esse território. Bem, esse território, nós temos aqui o hemisfério cerebral direito e o território da artéria cerebral anterior, né, é esse aqui, é o da parte mais mesial do lobo frontal. Então, uma lesão na parte mesial do lobo frontal, vamos lembrar do homúnculo, é a perna, é a área da perna. Então, o paciente ele pode ter até uma fraqueza, porque eu estou vendo aqui num plano só, pode ser que essa isquemia afetou essa lesão, afetou estruturas mais profundas, pegando também aquelas fibras que estão indo para a mão. Então, esse paciente, muito possivelmente, vai ter uma hemiparesia desproporcionada com comprometimento primordialmente do membro inferior, porque a área o epicentro dessa lesão está na região do cérebro responsável pela o movimento do membro inferior esquerdo, né, já que é contralateral. Então, vamos ver isso no paciente, né, fica mais fácil. Então, preste bem atenção, ele tem uma hemiparesia, ele nem movimenta o membro inferior. Ele tem, você vê um desnivelamento aqui dos membros superiores, e o membro superior ele nem se movimenta. Então, isso aqui é o quê? Esse padrão de lesão é uma hemiparesia desproporcionada. Por quê? Eu tenho um comprometimento mais crural, mais do membro inferior, do que braquial, que é o termo que a gente se refere ao membro superior. Então, esses termos semiológicos são muito importantes. É uma hemiparesia desproporcionada com predomínio crural. Bem, ainda na síndrome piramidal. Na síndrome piramidal, nós podemos perceber a hipertonia. Eu vou passar aqui um pouquinho e nós vamos ver daqui a o paciente ele vai apresentar movimentos quando na posição, deixa eu tirar o áudio, ele apresenta esse movimento, ele vai ser sensibilizado à flexão do tornozelo, você vai ver esse movimento involuntário que é o clonus. O que é o clonus? Aqui é o motoneurônio inferior totalmente desinibido, determinando essa contração. Né? Isso é uma espasticidade, o clonus tem a ver com a espasticidade, e de forma que vocês viram aqui um fenômeno chamado clonus. Ao ver isso marca o quê? Marca uma lesão do motoneurônio superior. O motoneurônio inferior está íntegro, por isso que você tem esse tipo de lesão. Vamos aproveitar o vídeo para nós vermos também os reflexos no lado esquerdo da paciente, por questão de tempo, aqui está mais evidente. Olha essa contração da mão aqui ao percutir
a unha. Esse é o famoso sinal de Hoffman. O normal, vou repetir novamente, o normal, ao se fazer essa manobra, aqui eu estou fazendo ó, no lado direito, eu estou percutindo o leito ungueal, eu estou tentando induzir o reflexo de Hoffman. Normalmente não aconteceria nada com a mão. Olhe bem desse lado, que tá mais. Olha, a contração, essa contração dos quirodários, esse é o sinal de Hoffman. Eu posso também obter esse sinal, a variante desse sinal, percutindo a polpa digital. A fisiopatologia mesma. O nome, o primeiro autor descreveu como Hoffman, quando você percute dessa forma o leito ungueal, ou embaixo, quando você percute a polpa digital, Tröminer. Então, tanto faz, ou um ou outro, são reflexos patológicos que indicam a mesma coisa, que é a lesão do motoneurônio superior. Muito bem. Agora, vamos ver um paciente com uma lesão medular. Esse paciente tem uma lesão medular. Olha, esse é o famoso reflexo de Babinski, sinal de Babinski. Deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui, porque isso aqui é o sinal mais importante em neurologia. Esse sinal, esse reflexo é um reflexo polisináptico, nociceptivo, que ele é induzido pela percussão da sola plantar. Nesse sentido, nós começamos aqui na parte interna do pé, da sola do pé, e seguimos esse trajeto até a base do hálux. A resposta normal seria uma resposta flexora, o hálux flat, né? Já a resposta anormal é que esse paciente apresentou, que seria a extensão do hálux e a abertura em leque dos dedos, né? Sinais, respectivamente, de Babinski e Pitré. A presença desses sinais são um marcador muito importante de lesão do sistema piramidal. Então, vamos ver aqui agora no vídeo. Olha a resposta, a extensão e a abertura. E ele faz um outro fenômeno. Que fenômeno vocês perceberam além desse? Olhe bem para os membros inferiores. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando a gente faz essa pesquisa, o membro se contrai. Essa tríplice flexão é chamada de automatismo medular, típica de lesão do trato piramidal, do córtico espinal, ao nível do funículo lateral, na medula, principalmente a medula torácica. E nós vamos ter esse fenômeno que vocês só irão observar nos membros inferiores, que é a chamada tríplice flexão de Lewis. Aqui, novamente, mas nós não temos tempo, quer repetir o Tröminer e o Hoffman, né, mas nós já falamos, aproveitamos já no vídeo anterior. Muito bem. Aqui, ó, nós vamos ver um outro fenômeno comum na síndrome piramidal, que é a hipertonia. Preste bem atenção que eu vou fletir o joelho dessa paciente e vocês verão a dificuldade que eu vou ter nessa flexão, né? Esse é o chamado sinal do canivete devido a uma hipertonia plástica. No início do movimento, eu vou encontrar uma resistência que logo é cedida, né? Isso é como se fosse um canivete suíço, enferrujado, emperrado. Você, ao tentar fechá-lo, você vai ter aquela resistência, depois ele fecha. Por isso, daí o termo sinal do canivete. Então, vamos ver. A dificuldade. Perceberam a queda? Eu não preciso nem pesquisar. Eu posso visualizar essa resistência de um lado e de outro, o chamado sinal do canivete. Essa paciente também tem, vamos aproveitar esse vídeo, eu vou só adiantar aqui um pouquinho, não só para analisar o reflexo, o sinal do canivete, mas olhe bem a hiperreflexia. Eu vou percutindo até na metade da canela, eu consigo induzir esse reflexo. Habitualmente, esse reflexo ele é num ponto só, na região subpatelar, bem no bordo inferior da patela, né? E aqui não, eu vejo que a área reflexógena está aumentada. Isso é uma característica muito relevante da síndrome piramidal, que é a hiperreflexia, né, reflexos exaltados, e com aumento da área reflexógena, outro elemento. Bem, e vamos aproveitar esse vídeo para a gente ver também o reflexo novamente, o sinal de Babinski. Olhe bem a extensão do hálux, e ela também fez o mesmo fenômeno que aquele paciente anterior, o automatismo medular, chamado tríplice flexão de Lewis, mais evidente num lado que outro, né? Isso, olha bem, aqui também a gente consegue ver, à medida, como é um reflexo nociceptivo, eu não posso ser bonzinho, né? Não é só encostar a espátula, nós temos que induzir um pouco de dor, né? O incômodo, mas leve, perfeitamente tolerável, né? E aqui os sucedantes que a gente não vai ter tempo para a gente poder abordar. Muito bem. Bem, então, sobre sistema piramidal, o que eu queria dizer seria basicamente isso. E a lesão desse sistema está associado a déficit motor.
Nós não podemos esquecer que se você tiver uma lesão irritativa do córtex motor, você pode ter movimentos excessivos. É o que acontece, por exemplo, numa crise convulsiva. O paciente ele tem os abalos clônicos, né? E tônicos estão muito associados a essa irritação cortical. Muito bem, mudando de estrutura, núcleos da base. Os núcleos da base, eles auxiliam o córtex motor na execução de um movimento harmonioso. Então, de forma que se um paciente tiver lesão nesses núcleos, esse movimento vai ficar bem alterado. E agora é isso que eu quero abordar com vocês. O que aconteceria com o paciente cujos outros sistemas, os outros circuitos estão íntegros, aqui no caso o córtex motor e o cerebelo, então uma lesão exclusivamente dessas estruturas. O que elas poderiam acarretar? Bem, primeiro, qual é a função dos núcleos da base? A gente vai ver daqui a pouco, né? Na iniciação do movimento. Eles são muito importantes, eles são muito recrutados na iniciação do movimento e na facilitação do movimento voluntário. Embora a origem do movimento, quem executa seja o sistema piramidal, mas eu preciso dos núcleos da base para ter um movimento harmonioso, né? Harmônico. Muito bem. Ele evita que movimentos indesejáveis contaminem o nosso movimento. Então, por exemplo, se eu sou um ourives, eu tenho que ter muita cautela, eu tenho que ter muita habilidade para utilizar, por exemplo, uma pinça para colocar um diamante no anel. Eu tenho que evitar outros movimentos. Então, os núcleos da base ajudam isso, inibem movimentos indesejáveis que podem prejudicar aquele movimento que requer maior destreza. Quais são esses núcleos? O núcleo caudado, que nós estamos vendo aqui, ele começa aqui na região, ele tem uma relação íntima com o ventrículo lateral, depois ele migra, que é a cabeça dele, depois uma longa cauda que migra dorsalmente. O putamen, a gente pode ver aqui, esse núcleo maior, né, do núcleo lentiforme, nessa parte mais externa, o putamen. O globo pálido, que é essa parte mais interna. O núcleo subtalâmico de Lewy, que aqui está representado, né, em verde, ele fica abaixo, ele é subtalâmico, abaixo do tálamo. Né? E nós temos duas outras estruturas que, anatomicamente falando, não fazem de forma dissociada. Então, por isso que eles são geralmente estudados nos núcleos da base, como uma substância negra que fica no mesencéfalo, e o núcleo pendúculo pontino, que aqui a gente não vê, ele fica bem na parte anterior do mesencéfalo, por isso que é pendúculo pontino, é transição mesencéfalo-ponte, na região anterior do pendúculo cerebral, e são núcleos muito relevantes, como a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem. Como que funciona? Como funcionam esses núcleos, né, de forma harmonizada? Aqui nós temos um conceito muito importante das vias direta e das vias direta e indireta. Desculpe aqui, duas vezes vias, né? Vias direta e indireta. Essa é uma tentativa acadêmica, didática, de organizar a função dos núcleos da base. Ela é interessante do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista clínico, nem sempre ela é útil. A coisa parece ser muito mais complicada do que o que eu vou expor para vocês. Mas vamos supor. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma ordenação funcional de vários núcleos que trabalham para modular o movimento. Então, o estímulo, geralmente, ele parte da substância negra, a substância nigrans em latim, né, que está lá no mesencéfalo. Não é núcleo da base, a rigor, anatomicamente falando. Mas essa projeção nigroestriatal, ela é uma projeção tanto facilitatória quanto inibitória, a depender do tipo de receptor dopaminérgico. Os receptores D1, eles são facilitadores, e os receptores dopaminérgicos D2, eles são inibitórios. Então, você pode ter aqui uma inibição tônica ou uma facilitação do estriato. Então, essas fibras vão se projetar do estriato. E o que o estriato faz? O estriato, a função dele é inibir via vias GABAérgicas, a parte interna do globo pálido, né, ou a substância nigrans reticular, que, por sua vez, inibe o tálamo. Marcelo, está muito confuso. Sim, para quem não está acostumado, parece confuso, mas eu queria só a resultante dessa facilitação, inibição, acaba resultando o quê? Na facilitação do tálamo. Então, de forma que quando a substância nigrans pars compacta é acionada, a resultante, tanto por meio dessa via direta,
quanto da via indireta, que requer aqui a participação do globo, da parte externa do globo pálido e do núcleo subtalâmico, independentemente de qual via eu vou seguir, mas o estímulo final vai ser o quê? Estímulo inibir essa estrutura que inibe o tálamo. Então, se eu inibo o tálamo, e o tálamo tem uma via facilitatória, eu vou facilitar, ou seja, os núcleos da base vão controlar o tálamo de forma que ele vai ser recetado para cima, ele vai mandar informação que vai ser relevante para o córtex. Parece complicado, mas não é tão complicado assim, porque a gente tem vias, se a gente for analisar, é uma forma didática, a coisa na prática é muito mais complicada, mas isso daqui ele tem um viés acadêmico, e em alguns estudos do movimento ele não se aplica, né? Mas é um esquema clássico que numa aula de motricidade não pode ser omitido. Muito bem, vamos agora falar da disfunção desse sistema. Então, primeiro, a síndrome parkinsoniana, que é o principal distúrbio do movimento relacionado aos núcleos da base. Bem, onde que está a lesão na síndrome parkinsoniana? São várias doenças, a mais comum é a doença de Parkinson, 70%, 80% desses pacientes têm a doença de Parkinson. E o problema na doença de Parkinson, vamos usar esse modelo aqui, esse modelo anátomo-funcional da direita, o problema está aqui na substância negra. Aqui no lado direito eu tenho o cérebro de um paciente com Parkinson e aqui no lado esquerdo o paciente normal, de um indivíduo normal. O paciente com Parkinson ele sofre os neurônios dopaminérgicos da substância negra passo compacta, sofre uma apoptose, uma morte celular precoce, de forma que a via nigroestriatal está comprometida. Se a via nigroestriatal, voltando aqui para aquele mesmo modelo que a gente viu no slide anterior, é a grande estimuladora do estriado. Então, qual é a resultante disso? Independentemente de você seguir pela via direta ou indireta, a resultante vai ser menos informação no tálamo. Então, eu vou ter menos informação saindo do tálamo e indo para o córtex. Eu vou ter pobreza de movimento. Né? Muito bem. Aqui nós temos um vídeo bem ilustrativo. É um vídeo um pouquinho longo, mas muito bem ilustrativo. Então, é uma senhora que tem doença de Parkinson, e aqui, por meio desse vídeo, nós podemos detectar as principais consequências da lesão da substância negra, né? No caso, a síndrome parkinsoniana. Então, a primeira coisa, nós vamos pesquisar a bradicinesia. Olhe bem que o lado esquerdo é mais lento. Tanto o direito quanto o esquerdo estão lentos, porque o idoso, na idade dessa senhora, faz esse movimento de forma muito mais habilidosa e muito mais rápida. Olha a amplitude, tanto a amplitude quanto a velocidade do movimento são diminuídos, mais de um lado que o outro. Né? Então, o bateamento digital, agora estou pedindo para ela abrir e fechar as mãos, bem evidente, está lento em relação ao idoso normal, mas mais à esquerda do que à direita. Essa simetria é uma característica muito importante na doença de Parkinson, uma doença assimétrica do início até o fim. Bem, vamos passar um pouquinho. Essa bradicinesia não é só nos membros inferiores também. Aqui eu estou pedindo o paciente para bater o pé. A gente percebe que aqui também está lento, mas olha a esquerda. Ela tem mais lentidão, a amplitude é menor. O mesmo fenômeno que eu vi na mão, eu vejo também nos pés. Depois eu vou pedir essa paciente para andar. Olha o que acontece. Ela vai fazer o chamado freezing. Ela vai fazer um congelamento. Ela vai iniciar a marcha, o pé dela congela, ó. Principalmente o esquerdo, e ela acaba tendo ela titubeia, né? E isso é chamado congelamento, o freezing. Olha bem que essa perna aqui sempre atrás, mais comprometida, e o braço não está se movimentando, que é um sinal da bradicinesia. E olha o tremor, um tremor que a gente vai ver no outro vídeo com mais propriedade. Olhe bem esse movimento, o balanço automático bem assimétrico, o swing do membro superior direito é melhor do que o esquerdo, praticamente ela não tem swing, ou o melhor termo seria o balanço automático de um dos membros. Né? Olha novamente o freezing, ela congela, chamado freezing, isso também é bem típico da síndrome parkinsoniana. Né? E agora o Dr. Patrick vai avaliar a integridade daquele pequeno núcleo que eu falei com vocês, o pendúculo mesencefálico. O núcleo núcleo pendúculo pontino, ele está associado à estabilidade postural. Olha o que vai acontecer com essa senhora que tem também uma lesão daquele núcleo. Ela não consegue, um pequeno puxão para trás, ela não vai conseguir controlar a postura do seu corpo e vai para trás. Se o Dr. Patrick não estivesse apoiando, ela iria cair. Então, isso aqui é um outro fenômeno chamado de instabilidade postural.
Um outro fenômeno que esse vídeo não ilustra é a micrografia. Os pacientes que têm síndrome parkinsoniana tendem a escrever com letras cada vez progressivamente menores. Então, ele começa com um tamanho de letra e vai diminuindo progressivamente o fenômeno chamado micrografia. Então, todo esse conjunto de sinais, que são chamados de sinais cardinais da síndrome parkinsoniana, são oriundos da deficiência, da lesão dos núcleos da base, e esse aqui, em particular, do núcleo pendúculo pontino, que não é, a rigor, um núcleo da base, mas que é estudado no contexto dos núcleos da base, porque funcionalmente está muito associado a esses núcleos. Bem, aqui é um caso de uma senhora que tem um tremor. O tremor parkinsoniano, ele é bem característico, é um tremor de rolar fumo. Como se estiver contando dinheiro, rolar fumo, né? É um tremor de repouso. Então, veja bem, ele é um tremor grosseiro, baixa frequência, entre 2 e 6 Hz, não mais que 6 Hz. Ele é bem grosseiro, ele aparece quando o paciente está parado, com as mãos paradas, ele tende a diminuir com o movimento das mãos, mas ele aumenta quando o paciente está andando, né? E aqui nós temos à direita um exame que, tudo isso daqui, nada mais é que essa senhora apresenta, esses sinais, são todos deficitários, são todos sinais de uma deficiência dopaminérgica. Nós temos aqui à nossa direita um exame chamado TRODAT, né, uma tomografia por emissão de pósitron, e de uma tomografia que mostra, por SPECT, melhor dizendo, não é um PET, é um SPECT, em que você marca o transportador da dopamina. Então, indiretamente, ele vai marcar para você a quantidade de dopamina que você tem no estriado. Olhe bem, aqui é o normal, nós temos essa concentração em vermelho, que significa normal, e quanto mais para o tom alaranjado significa maior depressão da dopamina. E aqui, ó, praticamente, o vermelho, que era mais intenso, ele vai se esmorecendo, e aqui nós percebemos a assimetria. Isso é uma característica da doença de Parkinson, é uma doença assimétrica. Um lado é mais afetado que o outro. Então, esse exame nos permite fazer essa análise funcional da dopamina. E o que acontece nesses pacientes é que aquele sistema dopaminérgico, os neurônios dopaminérgicos da via nigroestriatal que surgem na substância nígrica estão lesados, e determinando, então, essa síndrome muito, muito interessante. Muito bem, vamos agora falar de um outro assunto. E quando esse sistema está resetado para cima? Síndrome parkinsoniana, resetado para baixo, ou seja, menos estímulo saindo do tálamo, tem uma pobreza de movimento. Se lesões nesse sistema determinarem um resetamento desse sistema para cima, facilitando a ação do tálamo, eu vou ter movimentos indesejáveis, movimentos involuntários, que são aqui rotulados como síndromes hipercinéticas. Então, nós temos o tremor, que é o mais comum deles, coreia, distonia, mioclonia, tics, síndrome das pernas inquietas. Por questão de tempo, eu vou selecionar um ou outro para os principais, para a gente poder discutir um pouco a caracterização fenomenológica desses movimentos. O primeiro, o mais comum, é o tremor. O que é um tremor? Então, um conceito muito importante. Não esqueçam disso. O tremor é um movimento rítmico, oscilatório e alternante. Você tem uma contração alternada dos músculos afetados. Então, você tem uma musculatura agonista e antagonista involuntariamente acionadas de forma alternante. Então, por exemplo, esse paciente ele vai fazer movimentos de flexão e extensão da mão em tempos diferentes. Então, ele vai fazer essa alternância que caracteriza o tremor. Guardem bem isso, que muitas vezes a gente se depara, pessoas que têm 30, 40 anos de neurologia, muitas vezes ficam em dúvida em relação ao movimento involuntário, e nós recorremos ao conceito desses estudos do movimento. Então, o tremor tem que ter esse movimento alternado, musculatura agonista alternada com musculatura antagonista. Se isso não acontecer, não é um tremor, né? O tremor parkinsoniano, eu já falei, ele é de baixa frequência e tem a ver com a síndrome parkinsoniana. Agora, os demais tremores, eles são de frequência alta, maior que 9 Hz. Vamos ver, então, esse paciente, um caso interessante. Ele me procurou devido ao tremor. Em repouso, nada de tremor. Nada de tremor. Agora, à medida que ele adquire a postura, aparece um tremor muito fino, diferente do tremor parkinsoniano, que é um tremor grosseiro em contar dinheiro, rolar fumo. Esse é mais fino, bem na extremidade, vocês podem perceber aqui, ó, é um tremor fino. Aí vocês podem perguntar, mas por que esse senhor te procurou se é um tremor tão discreto? Então, nós temos que conversar com o paciente. Ele se sentia muito angustiado quando ia em restaurantes, ao sair,
principalmente ao segurar copos e talheres, o tremor adquiria uma dimensão maior. Né? E olhe bem aqui, é chamado teste do copo, eu coloco água num dos copos e peço o paciente para transferir essa água de um copo para o outro. Aqui tudo bem, ele executa bem. Agora preste bem atenção agora com o braço esquerdo e vocês vão entender por que ele me procurou. Né? Porque ele procurou assistência médica. Isso piora, aqui não foi tão intenso, mas isso num restaurante, em situações de constrangimento, ele pode derramar. Né? Então, se você não fizer essa pesquisa, não ouvir o paciente perguntar o que provoca o seu tremor, você não vai ter essa noção da magnitude do tratamento. Se você fizer do problema, se você tivesse só feito a primeira pesquisa, você falaria para ele, seu tremor é leve, você não precisa ser tratado. Agora, esse paciente precisa ser tratado, porque quando você faz uma tarefa, um tremor chamado tarefa induzida, né, que ele já me deu a dica, ele já falou para mim que é quando ele pega copos, né, você tem que tratar, porque é um tremor que vai incomodar o paciente. Bem, como é que eu avalio o paciente com tremor? Né? Então, a maior parte desses pacientes tem uma entidade chamada tremor fisiológico. Tremor é essencial, que é um tremor que a gente conhece muito pouco, parece ser genético, começa geralmente, ele se torna mais intenso por volta dos 50, 60 anos de idade, né? E à medida que o paciente vai envelhecendo, provocam limitações importantes. O teste, além do teste do copo, o teste da espiral de Arquimedes. Eu peço o paciente para desenhar uma espiral e a gente percebe que essa linha é trêmula. E a gente tem uma noção também da magnitude do registro. É um registro, né, gráfico do tremor, que é muito útil também a título de comparação. Quando você trata esse paciente, geralmente esses pacientes são tratados com beta-bloqueador, propanolol, né? No retorno, você pode analisar o gráfico, comparar um gráfico com o outro. Olhe bem a simetria. Né? Aqui está bem mais intensa. Aí você entende, realmente isso atrapalha o paciente, porque não é só para desenhar. Aí você vai me perguntar, mas ele não fica desenhando espiral de Arquimedes, mas ele escreve. E ao escrever, ele pode passar constrangimento. E é isso que leva o paciente a te procurar. Muito bem. Além do tremor dos membros, nós podemos ter também tremor vocal. E aqui o áudio é muito importante. Dona Circe, onde que a senhora mora? Vista Cadete. Há quanto tempo a senhora mora em Bela Vista? Faz 15 anos. Por que a senhora veio aqui para a Santa Casa? Para tratar o quê? Da voz. A voz? Tremor. Tremor. Então a senhora tem dificuldade para falar e a senhora tem tremor nas mãos. Então, muito bem, deu para perceber, né, a magnitude do tremor dessa senhora, chamado tremor vocal. Em 13% dos casos, o paciente pode ter acometimento das cordas vocais e determinar essa limitação como a dessa paciente. Bem, um outro tipo de tremor muito curioso é esse aqui, chamado tremor de Holmes. Esse é um paciente que tem uma lesão no mesencéfalo, do lado esquerdo, então no ipsilateral a lesão, ele apresenta essa manifestação. É um tremor bem diferente dos demais. Preste bem atenção o que vai acontecer quando ele vai levantar a mão. Ele vai ter o chamado tremor em asa. Preste bem atenção, em repouso, um tremor bem atípico. E à medida que ele levanta o braço, ele vai ter esse tremor chamado tremor em asa, que é típico do tremor rubral, lesão do núcleo rubro, ok? E geralmente provocado por tumores, por isquemia, principalmente isquemias em AVCs, você vê muito isso no paciente com AVC, e como o núcleo rubro tem a ver com a eferência cerebelar, nós vamos ver também sinais cerebelais, que a gente vai depois comentar, como nesse caso a dismetria. Olhe bem, a dismetria é a incoordenação motora, a decomposição do movimento, que está relacionada aí à via cerebelar, já que o núcleo rubro é uma via para onde passa a eferência cerebelar. Então, tremor de Holmes ou um tremor rubral. Bem, saindo dos tremores, nós vamos para a coreia. O que é coreia? Coreia vem do grego, que significa dança. A impressão quando você vê um paciente com coreia é que o paciente está dançando. Por quê? Ele faz movimentos repetitivos, rápidos, totalmente sem propósito, que parecem estar fluindo pelo corpo. Parece surgir
do crânio e do tronco, progredindo para o tronco e membros, dando o aspecto de dança, né? Então, daí o termo coreia. E esse paciente, nesse distúrbio do movimento, geralmente o paciente tem um padrão serpentiforme. É um movimento rápido que lembra o movimento de uma serpente. E, ao contrário do paciente com síndrome piramidal, esse paciente tem uma hipotonia. Então, é uma síndrome hipercinética flácida, né? E você pode observar alguns movimentos, como a gente vai ver nesse vídeo, como alguns reflexos patológicos, como reflexo patelar pendular. O reflexo, geralmente, ele tem uma fase rápida, né? Você tem um movimento rápido e depois uma descida mais lenta, mas aqui o paciente parece que a perna do paciente tem um aspecto de pêndulo, daí o termo em função também da hipotonia, o reflexo chamado pendular, e o hang-up, que é um fenômeno que o paciente eleva, quando você faz a pesquisa do reflexo patelar, ele eleva o membro progressivamente. Vamos ver isso então aqui no vídeo, que está bem ilustrativo de tudo isso. Então, olhe bem, a paciente tem impressão inicialmente que ela está dançando, né? Esses movimentos repetitivos, rápidos. Ela tenta, ela contrai a mão, muitas vezes o paciente bota a mão para trás para tentar inibir o movimento, né? Mas se ela ficar totalmente relaxada, você vai ver movimentos de amplitudes bem maiores. Olha o rosto dela, né? Esses movimentos que ela faz com a expressão facial são movimentos coreiformes, bem típicos, né? Bem típicos. É um vídeo longo, então nós estamos vendo aqui esse careteamento, esse movimento. A coreia afeta muito, né, a face, a gente começa geralmente analisando o movimento na face, no tronco, ela não consegue firmar o tronco, então ela tem uma coreia generalizada, craniana, língua facial, né, e aqui também de membros e tronco. Bem, vamos pesquisar os reflexos. Esse é um reflexo que lembra um pouquinho o hang-up. Não é um dos mais típicos, vamos ver direito. Ela sustenta, não é um pendular, e volta e meia ela faz os movimentos em que ela eleva mais o pé de forma. Esse movimento, você pode dizer, Marcelo, mas isso não pode ser uma hiperflexia? Não, isso não é uma hiperflexia. Esse é um fenômeno chamado hang-up, em que o paciente eleva o membro, independentemente dos reflexos estarem. E geralmente os reflexos nos pacientes com Huntington o reflexo coreia de Huntington, que é essa paciente, né? A filha dela também é afetada, é uma coreia hereditária, uma doença dramática, que dá coreia com alterações psiquiátricas e distúrbio do movimento, né? Que é muito comum na língua, acometer a língua, dificilmente o paciente consegue ficar com a língua 5 segundos, então ela não consegue ficar com a língua parada, ela faz essa de forma que o paciente não consegue deixar a língua parada por 5, 10 segundos. E é muito comum o paciente fazer o que ela fez, que é tentar fechar a língua para coibir esse movimento. Muito bem, aqui nós temos um outro caso, um caso familiar também, uma coreia chama doença de Huntington, que é a principal causa de coreia, disparadamente a principal causa de coreia familiar, né? São 2 irmãos, né, que foram afetados em tempos diferentes, né? A irmã mais velha, ela tem muito mais movimento coreiforme do que o irmão mais novo, ele tem um ou outro movimento. Esse vídeo foi feito mais ou menos 7, 8 anos atrás, infelizmente os 2 faleceram dessa doença trágica chamada doença de Huntington. Nessa doença, nós observamos também, a ressonância, uma atrofia da cabeça do núcleo caudado. Como a gente pode ver que a esquerda, a ressonância da esquerda é de um paciente com doença de Huntington e da direita de um indivíduo normal. Olhe bem que na fase mais avançada, há uma atrofia muito importante da cabeça do núcleo caudado, que é o sítio lesional da coreia. Quando está diante de um paciente com coreia, eu tenho que fazer essa correlação. A coreia tem muito a ver com o núcleo caudado. Principalmente não só a cabeça, mas a parte dorsolateral desse núcleo, que é muito lesado nessa doença chamada doença de Huntington, que é a principal causa de coreia familiar. Bem, existe uma variante, muitos autores não consideram essa entidade como uma entidade separada. Talvez seja um tipo, né, o consenso atual que seja um tipo de coreia, que é o hemibalismo com uma hemicoreia. A coreia afeta principalmente a parte distal do membro superior e membro inferior. O balismo mais proximal. O balismo vem do termo militar, né, balismo, de bala, de projétil, né? É um movimento mais brusco, principalmente aqui no segmento proximal dos membros superiores. Então, vamos ver. Aqui lembra um pouquinho, aqui a coreia, agora aqui ele já faz um movimento mais amplo. Ele faz muito movimento
da parte proximal também, que não é comum. Aqui é basicamente coreia, é uma hemicoreia, e também tem no pé, em menor monta no pé, mas na mão está bem evidente esse movimento serpentiforme, e volta e meia ele faz alguns movimentos mais bruscos proximais. Muito bem, então é hemibalismo, hemicoreia. Onde que está a lesão? Essa aqui talvez seja a condição de submovimento que tem uma das melhores correlações topográficas, aqui no núcleo subtalâmico de Louis. Ele está aqui em rosa. Né? Esse núcleo aqui, abaixo do talo, núcleo subtalâmico de Louis, quando lesado, determinará um movimento involuntário contralateral, chamado hemibalismo, hemicoreia. Então, se a hemicoreia é à esquerda, a lesão está à direita. Nesse caso, é o único caso registrado até agora no mundo de paracuco. É um senhor do sul da Bahia que teve paracucciose de micose com um nódulo que exatamente na topografia do núcleo subtalâmico de Louis. Bem, vamos passar para um outro movimento. Um submovimento que é a distonia. O que é a distonia? Se no tremor nós tínhamos uma contração alternada de musculatura agonista e antagonista, na distonia nós vamos ter essas duas musculaturas, tanto agonista e antagonista, acionadas ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Vai acontecer um movimento de torção. O segmento corporal afetado parece que está torto, né? Torcido. Né? A distonia tem muito a ver com os glóbulos, os glóbulos pálidos. Né? Então, a lesão do globo pálido, principalmente da parte interna, está muito associada à distonia. Então, vamos ver um vídeo. Esse é um caso de uma distonia mais extrema, é um paciente de 25, 26 anos, que tem distonia desde a infância, é uma distonia primária, genética, generalizada e altamente incapacitante. Esse movimento de torção que se deve ao acionamento simultâneo da musculatura agonista e antagonista. Então, o paciente está todo torto, né? Então, isso é uma distonia. Bem, essa aqui é a principal apresentação da distonia, a distonia cervical. O paciente tem essa torção do pescoço para um dos lados, né? E somente nessa musculatura. Então, é uma distonia focal e é o principal tipo de distonia, que é a distonia cervical. Vamos ver aqui. Aqui, basicamente, a foto já ilustra bem. Gés, há quanto tempo... O vídeo não vai mostrar mais nada além disso. O paciente fica com o pescoço torto para um dos lados, né? Uma distonia, desviado para um dos lados, uma distonia cervical. Esse caso, sim, o vídeo é muito interessante, é uma forma rara de distonia chamada distonia orolingomandibular. Preste bem atenção, ele também tem distonia no membro, um dos membros superiores, se não me engano, um membro superior direito, mas o que chama mais atenção nesse caso é a distonia olha a abertura da boca, orolingomandibular. Essa abertura forçada da boca, e olha esse movimento da língua. Pode ser uma coreia? Não, a coreia não desvia, ele desvia a língua. Né? Então, isso não é uma coreia. O diagnóstico diferencial aqui seria com coreia. Só que o paciente de coreia não abre a boca, não tem essa abertura da boca tão evidente assim. Então, esse é um tipo raro de distonia, chamado distonia orolingomandibular. Bem, outros distúrbios do movimento. Tics, muito comuns. Então, aqui nós temos um adolescente, muito comum em adolescentes, e é um paciente que ele tem esses movimentos, e esses movimentos, eles são movimentos estereotipados, rápidos, e que tendem, ele fica algumas semanas com o movimento, depois ele passa para um outro movimento. Então, o tique ele pode se alternar, ele pode ter, que o leigo chama de caquetes, né? Esses caquetes, eles podem mudar de configuração com o tempo, e tendem, à medida que o paciente vai envelhecendo, cheio de caquetes, né? Ao falar, esses caquetes ficam mais evidentes, o termo correto é tique, né? Tique, o mais evidentes. Quando esses tiques vêm com outras alterações psiquiátricas mais graves, com tiques que vêm com alteração sonora, ele faz movimentos sonoros devido a tiques nas cordas vocais, nós chamamos de síndrome de Tourette, que é uma forma grave do tique. Aqui, no caso, é um tique motor simples, que tem uma boa evolução. À medida que o paciente vai envelhecendo, esse tique tende a desaparecer ou diminuir de forma a não incomodar o paciente. E aqui nós temos uma senhora
que teve uma lesão desde o período neonatal, ela teve kernícteros, e no kernícteros há um acometimento muito importante do globo pálido, né? E putamen também, e ela apresenta uma coreoatetose. Parece, fica em dúvida se é uma distonia, se é uma coreia, desde a infância, né? Com o tempo, ela está com 40 anos quando eu a vi, eu sou neurologista de adulto, né? Mas a gente pode ter esse movimento, que é um movimento involuntário, já mais lento, né? Ele fica no meio termo entre uma coreia e uma distonia, né? E geralmente é observado desde o período neonatal. Pacientes com paralisia cerebral, kernícteros, encefalopatias, numa idade tenra, né? Podem evoluir com esses movimentos. Muito bem. Para concluir, eu queria destinar alguns minutos para o cerebelo. Eu não posso encerrar essa aula sem falar do cerebelo. O cerebelo, ele é muito, como as demais estruturas, ele participa no controle do movimento. Ele confere o que o movimento? Principalmente o equilíbrio. Sem o cerebelo, eu não consigo coordenar os movimentos e eu vou ter alteração de equilíbrio. Então, o cerebelo, de forma muito didática, você pode dividi-lo, ele é uma estrutura muito mais complexa do que eu vou falar, mas ele pode ser dividido anatomicamente no verme cerebelar e nos hemisférios cerebelares. Então, verme cerebelar e hemisférios cerebelares. A lesão dessas estruturas determinará alterações bem típicas, chamadas de síndrome cerebelar. Mas antes, funções do cerebelo. O cerebelo é uma estrutura, um sistema, uma estrutura do sistema nervoso central muito associada à coordenação. Ela permite a coordenação dos músculos, né? Ela permite também o equilíbrio e está muito associada à fala. Tem mais outras funções, como, por exemplo, o controle do movimento dos olhos, mas em função de tempo, eu vou, e também por abordar mais o movimento em si, o movimento esquelético, eu vou evitar de falar sobre essas alterações. Bem, síndrome cerebelar. Olhe bem esse senhor, esse é um caso muito curioso, é um paciente etilista, pesado. Ele foi levado, essa senhora tinha uma alma bondosa, ela encontrou na rua e levou para nós avaliarmos o paciente na Santa Casa. Ele sentado, ele não apresentava nenhum distúrbio do movimento. Agora, quando nós o colocamos de pé, parado, olha o que acontece com ele. Ele faz esse movimento antero, como se fosse um movimento, um tremor antero-posterior. E se eu tivesse um eletromiógrafo de superfície, esse movimento tem 3 Hz, né? A frequência dele é de 3 Hz. Isso é bem característico da lesão do núcleo, dessa região aqui, bem pequena do cérebro, chamada lóbulo central. Essa é chamada síndrome do lóbulo central. Qual é a doença que provoca isso? A degeneração cerebelar subaguda pelo álcool. Esse é um senhor que fazia libação alcoólica, né? Essa região é um pequeno lóbulo, chamado lóbulo central, é uma lesão pequena que determina esse estrago. Olhe bem a ataxia, ele tem uma ataxia de marcha, a marcha é bem ampla, né? E ele apresenta esse movimento chamado, que é um movimento que você não vê com tanta frequência, quem for trabalhar em pronto-socorro vai ver isso com uma certa frequência, né? Mas é raro, que é chamada síndrome do lóbulo central. Bem, esse é um caso mais típico, é uma senhora que teve um AVC no lado esquerdo, no hemisfério cerebelar esquerdo. Então, vamos ver, por meio desse vídeo, nós iremos observar as alterações mais importantes do cerebelo. A ataxia, que é outro termo para incoordenação motora, ataxia de membros, né? Ela vai ter uma dismetria, ela vai errar o alvo, tanto para mais quanto para menos, né? Nós chamamos isso de dismetria, que é o erro do alvo. A ataxia de marcha, que nós já vimos naquele senhor quando ele andou, no primeiro caso. A dissinergia de tronco-membros, ou seja, a musculatura a gente vai ver que a lesão do cerebelo determina uma alteração, pode determinar uma alteração da fala, chamada de fala escandida. Então, vamos ver aqui, então, o primeiro vídeo. Esse é o lado normal dela não tem nenhuma alteração, você consegue fazer um movimento coordenado, você acerta o alvo, ela acerta, manobra índex-nariz, ela acerta o alvo. Agora, vamos ver quando ela faz isso do lado esquerdo. Ela já erra o alvo, ela tem uma hipermetria, ela erra para mais, e ela decompõe o movimento. O movimento não é tão harmonioso, único como o anterior. Aqui, um pouquinho, deixa eu adiantar um pouco mais. Olhe bem, ela erra o alvo e ela decompõe o movimento.
Ela tem a chamada decomposição do movimento. E isso caracteriza a ataxia de membros. Ok? Muito bem. Agora, aqui nós temos uma outra forma de pesquisar a coordenação motora por meio da a pesquisa da eudiadoxinesia, que é a capacidade que nós temos de fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, alternado dos membros, né? Já o paciente com lesão cerebelar tem muita dificuldade, ó. Ela não consegue. É uma incoordenação motora importante que nós chamamos de disdiadococinesia. Ela não consegue fazer movimentos alternados. O normal é eudiadococinesia. Agora vamos ver a dissinergia truncal. Eu vou fazer a manobra de Babinski, eu vou pedir a paciente para deitar. Aliás, minto aqui, eu estou vendo o calcanhar-joelho para ver a dissimetria em membro inferior. Ela faz bem com o membro, ela não pode voltar, depois eu pedi para ela fazer corretamente. Ela vai, volta aqui, bota o calcanhar no colchão e depois volta para a região da patela. Normal, ela faz um movimento, diria normal, reto, né? Agora vamos ver do lado afetado. Não é um dos mais típicos, mas ela pode errar, ela faz esse zigue-zague. Depois vai ficar mais evidente. Ela faz essa curva, que não é comum, né? Esse zigue-zague aqui é típico da ataxia de membros inferiores, né? E para concluir, eu pedi a paciente agora para tentar se levantar com os braços fletidos. Olha o que vai acontecer. Primeiro, um desafio para vocês. O que aconteceria quando a gente tenta fazer isso, né? O que vocês acham que alguém gostaria de definir? Como é que uma pessoa normal se levantaria? Eu vou pedir para ela fletir o tronco, se sentar, né, nesse sentido. O que aconteceria com os membros inferiores? Né? Então, o que acontece? Para eu fazer isso, eu tenho que apoiar o calcanhar aqui no colchão. Olha o que ela faz. Ela levanta os calcanhares. Então, a musculatura dos membros não está trabalhando em harmonia com os... ela levanta, isso não pode acontecer. Aí ela não consegue se levantar. Isso é chamado de sinergia tronco-membro, manobra de Babinski, que foi também que descreveu o sinal de Babinski, né? Muito bem. Bem, aqui nós temos uma família com alteração cerebelar. São dois irmãos. Olha, essa senhora, ela tem uma ataxia, essa é a marcha atáxica, né? Ela tem uma abertura de base, ela tem um desequilíbrio. Então, essas são as consequências que a lesão do cerebelo pode determinar para o paciente. Ela precisa de apoio para andar, senão ela cai, o desequilíbrio, né? O tremor, ela tem um tremor também truncal e de cabeça cefálica. O irmão mais novo, ele tem a ataxia, mas ele anda sem apoio, ele está bem melhor. Eu acompanho esse paciente até hoje, esse vídeo foi filmado há 10 anos, a senhora infelizmente faleceu, ele está totalmente restrito, ele está institucionalizado, totalmente dependente, acamado, dependente de cuidados. Esses pacientes, então, eles têm ataxia hereditária, autossômica dominante, são pessoas de sexos diferentes, chamadas de ataxia espinocerebelar. Né? Tem mais de 36, quase 40 subtipos de ataxia espinocerebelar, que são ataxias autossômicas dominantes. E aqui nessa senhora a gente vai ter a oportunidade de ouvir. Na família da senhora, preciso da voz tem dela. pessoas com a doença, com um quadro parecido, com um problema parecido da senhora? Minha mãe. A mãe da senhora? E mais quem? Tento ver agora, eles falam que é. Então, a voz dela é uma chamada fala escandida, é uma fala algo explosiva, não tem uma harmonia para falar, e é também conhecida como fala ebriosa, do ébrio. Né? Esses pacientes, muitos deles são confundidos como etilistas. Né? Estou quase terminando, e, na realidade, terminei. Bem, então, eu procurei apresentar para vocês as principais estruturas motoras e o que acontece quando elas são lesadas. Um dos adágios, uma das frases mais interessantes que eu tive a oportunidade de ouvir nos meus 30 anos de neurologista é uma frase que foi cunhada por um eminente neurologista inglês, Philip Mosley, e o Dr. Philip dizia o seguinte para os seus alunos: o cérebro, ele não conhece, ele não vê, melhor dizendo, o cérebro não vê aquilo que ele não sabe. Então, eu posso entender um distúrbio, eu posso ver, eu posso perceber alguma coisa, mas eu não vou saber se eu não consigo, se eu não estudar.
Então, essa frase, né, o cérebro não vê aquilo que ele não sabe, significa eu tenho que estudar para caracterizar esses movimentos. E por que eu estou falando isso? Essa é uma tela muito interessante, que eu tive a oportunidade de visitar, fica em Sevilha, no Museu de Belas Artes, feita por Francisco Zurban, que é um dos 3 grandes pintores barrocos espanhóis. Ela foi feita em 1655. Mas, afinal, por que você escolheu essa tela? Ele descreveu, aqui nós temos essa tela intitulada São Hugo no Refeitório, ele retratou com detalhes o paciente com Parkinson. Lembre-se que essa tela foi feita em 1655, uma época em que antecedeu em quase 200 anos a caracterização clínica da doença de Parkinson. Então, obviamente, muitos médicos viram essa tela, mas como eles não conheciam essa entidade chamada doença de Parkinson, o cérebro deles não viu. Então, isso acontece, essa é uma experiência que vocês vão ter no dia a dia. Então, ao perceberem um movimento, se vocês algo estranho, eu tenho que ler, eu tenho que conhecê-lo para eu poder vê-lo na ótica do conhecimento. Né? Então, seria basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Se nós tivermos ainda tempo para pergunta, eu estou à disposição para ajudá-los, para dirimi-los. Alguma pergunta? Então, doutor Marcelo, por enquanto não temos nenhuma pergunta. A gente gostaria de agradecer pela aula, foi excelente, cheia de aprendizados, né? Foi realmente uma aula muito esclarecedora, uma aula muito boa. A gente gostaria de agradecer, né, pelo senhor ter se disponibilizado. Apesar de todas as intercorrências, deu tudo certo, a aula foi ótima, tá, doutor Marcelo? Então, fica o nosso muito obrigada, tá? Em nome de toda a organização do evento, a gente quer dizer que a gente fica muito feliz em poder contar com um médico tão qualificado como o senhor, tá? Muito obrigada, doutor. Eduardo, eu que agradeço, e as pessoas que estão assistindo a aula. Para mim foi uma honra estar participando e ter meu nome selecionado para proferir essa aula, né? E, novamente, eu peço desculpas em função das intercorrências que, infelizmente, estavam acima da minha alçada. Então, boa noite para todos e boa sorte para vocês. Uma ótima noite, doutor. Muito obrigada novamente. Obrigado.